Bom dia, galera, tudo bem? Meu nome é Luiz Francisco. Quero aqui falar rapidamente sobre economia e provar por A mais B que o Lula não foi responsável pela prosperidade nos seus 8 anos de governo. Eu quero começar falando acerca do ciclo econômico. O ciclo econômico dura em torno de 20 a 29 anos e ela passa por 4 fases. A primeira fase é a fase do crescimento, a segunda fase é a fase da recessão, a terceira é a fase da recuperação econômica e depois vem o crescimento de novo. Então, todo país, toda nação, todo continente que tem o capitalismo como fonte da sua economia vai passar por essas 4 fases. Né? E em comparação a isso, eu quero citar a questão do regime militar. Né? O regime militar durou em torno de 21 anos e foi, na sua economia, um dos períodos mais prósperos também da sua época. Lógico que em comparação com a época que a gente vive, né, essa época foi mais próspera do que a época da recuperação econômica na época do regime militar. Mas na época do regime militar, o Brasil, por exemplo, tinha aí 4%, 7% ao ano de crescimento econômico. A inflação era em torno de 15 a 20% ao ano no regime militar. Isso em comparação com os países da sua época. Né? Com os países da sua época, lá no regime militar, o Brasil era o que mais crescia e era cuja inflação era uma das menores da sua época. Então, muitos que viveram nesse período, avós, pais, eu cheguei a pegar um pouco, né? Eu nasci em 1969, mas cheguei a pegar um pouco do regime militar. Peguei o período da inflação, que chegava a 200%, 300%, né? Mas antes disso, muito antes disso, né, a inflação era 15% ao ano. Então, comparado com 30% ao ano, era infinitamente menor. Depois do regime militar, veio a economia, né, no período da redemocratização. E eu não sei se vocês se lembram, né, mas eu vou aqui tentar lembrar, nesse período da redemocratização, né, houveram aí em torno de 6 presidentes, contando com o Lula. O primeiro foi o Sarney, o segundo o Collor, que teve aquele impeachment, logo depois Itamar Franco, que era o seu vice, tomou posse, né? Veio aí o FHC e aí por último o Lula. Né? Antes do Lula, houveram 2 fases nesse ciclo econômico, né? Que foi o ciclo da recessão, com Sarney e Collor, foi uma recessão terrível, onde a inflação subia aí a 250%, 300% ao ano, né? 34% ao mês. Não é? Quem não se lembra, e eu me lembro, né? Que às vezes tinha um aumento de salário no mês, no outro mês, né, a inflação explodia, o salário não dava para comprar, né, direito uma cesta básica naquela época. Com isso, Itamar Franco entrou, veio aí o plano real, né, dentro desse plano real estabilizou a situação, FHC, né, conseguiu se eleger por causa desse plano real, que aí entrou esqueci o termo agora, né? Numa recuperação econômica, esse é o termo correto, numa recuperação econômica. No final dessa recuperação econômica entrou o Lula. O Lula entrou no último ciclo, que é o ciclo do crescimento. Então, nesse período, qualquer presidente que tivesse entrado no poder teria tido a mesma sorte e prosperidade que ele teve. E, curiosamente, o Lula, como é um presidente de esquerda, né? Muita gente se surpreendeu com ele, muita gente se surpreendeu com o Lula porque achou que ele ia mudar as bases da economia e não mudou. Né? A economia continuou sendo neoliberal, porque ele sabia que não há como mudar. No capitalismo não há como mudar a base da sua economia. Então ele, naquela época, fez com que Palocci tomasse posse no Ministério da Fazenda, com ideias neoliberais na área da economia. Logo depois, o Meirelli, eu não me lembro se o Meirelli ele fez parte do Ministério da Fazenda, ou se ele foi do Banco Central, acho que foi do Ministério da Fazenda, continuou esta economia e o crescimento foi muito grande. Mas assim como no Brasil o crescimento estava enorme, em torno de 4 a 7% ao ano, no Peru, no Chile, na Argentina,
também o crescimento foi explosivo, porque todos eles pegaram no ciclo econômico em que havia crescimento. Será uma questão lógica. Só que no final do seu governo, Lula tentou colocar e mudar as bases da economia, sair do neoliberalismo para uma economia mais da linha da esquerda. Foi exatamente nesse período que o crescimento econômico começou a diminuir, né? E a inflação começou a aumentar sem que ninguém soubesse, né? A mídia ainda não estava noticiando, só os que entendiam de economia é que sabia que algo havia de errado. Quando ele passou o bastão para Dilma, ele passou o bastão dizendo para ela para continuar esse novo modelo econômico. Foi aí que a gente entrou nessa recessão e nessa crise que a gente está, né? Em contrapartida, junto com essa economia errada que a Dilma continuou, porque começou com o Lula no final do seu governo e continuou com a Dilma, junto com isso, começou uma outra cultura, que aí sim, a nível no campo ideológico, né, tentando tirar da cultura dos brasileiros a chamada cultura judaico-cristã. Então eles implantaram a ideologia de gênero, eles implantaram o casamento gay, eles tentaram implantar a legalização do aborto, a legalização das drogas, tudo que a cultura judaico-cristã abomina. E um dos motivos pelo qual eu voto a nível de cultura é exatamente por causa disso. Porque eu sei que qualquer presidente que entrar lá continuando o ciclo da economia do capitalismo vai dar certo, né? Seja ele quem for. E na minha visão, quem mais representa a cultura judaico-cristã é o Bolsonaro, nenhum outro mais, né? Alckmin tem metade esquerda, metade direita, Ciro totalmente esquerda, Marina Silva totalmente esquerda, né? Então o único que realmente representa ali a agenda cristã, né, é o Bolsonaro, e por isso que eu voto nele. Então você que é o eleitor do Lula, né, e que quando o Lula sair, porque ele não vai poder realmente concorrer à presidência, vai ser o Haddad. Lembre-se de que qualquer um que entrar dentro da presidência do governo vai continuar o ciclo econômico, que não pode quebrar isso. Se quebrar isso, o país afunda. Tá ok? Um abraço, passe aí esse vídeo para mais pessoas, compartilhe, dê o seu like, que é muito importante.